Boa noite a todos, novamente. Geralmente nós temos na casa um palestrante visitante. Hoje nós estamos com uma proposta um pouco diferente, né? Eu estreando, conversar um pouco com vocês. É novo para mim, esse método, né? Gosto muito de falar, sou vendedor, então falo pelos cotovelos. Vou tentar não me espraiar muito, como dizem, né? Mas também gostaria de dizer que, em consequência do Covid, o qual me acometeu em 2019, eu fiquei um pouco esquecido. Então, nomes, antigamente eu lia às vezes até 3 livros ao mesmo tempo e sabia exatamente o que estava acontecendo. Hoje, às vezes, eu preciso ler 5 vezes um capítulo para poder tentar lembrar o que acontece. Aí o médico disse, isso vai passar, 2 anos vai passar, mas está difícil, meus 2 anos estão se prolongando aí, já se fecharam, vão fechar 4 anos, e já fechou 4 anos. Eu peguei no início de 2019 e não voltou. Então, fiz uma colinha, né? Então eu vou tentar seguir ela, porque às vezes a gente, em consequência disso, às vezes o cérebro da gente perde o fio da meada e quando vê parece que eu estou falando no final e é para falar do início, é um pouco complicado. Então peço uma compreensão de vocês em relação a isso. Bom, o tema que me trouxeram para apresentar para vocês é sobre o luto. Para alguns é um tema que às vezes a gente pode tratar com uma certa simplicidade, com outros é um tema mais complexo. Para outros é um tema que nem se deve falar, porque não se toca nesse assunto na família. Então ele é muito particular. Dentro da espiritualidade ele é muito particular, porque cada um tem o seu viés, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua forma de passar, né, o luto. Mas ele tem algumas singularidades que pode ser vista em várias religiões e em várias situações, né? Eu gostaria de começar com uma frasezinha do nosso querido e amado Chico Xavier. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, essa frase ela é muito ligada ao luto e também, principalmente, à reforma íntima, né? Que é tão falada, ela é tão lapidada nesse momento que a gente está vivendo, né? E a reforma íntima, meus irmãos, por incrível que pareça, ela está muito, muito ligada ao luto. Porque o luto, além de ser uma forma de nós externarmos o nosso sofrimento, a dor da perda, ele também faz com que a gente reavalie alguns sentimentos, reavalie algumas formas de agir no nosso dia a dia, que está intrinsecamente ligada à reforma íntima. As perdas que nós temos durante a nossa vida, elas nem sempre são aceitas. A notícia, quando ela vem, principalmente de um ente querido, ela vem como se fosse uma tempestade. É um rugir dos trovões da dor. É aquela notícia que ninguém quer receber. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe que um dia ela vai bater na nossa porta, mas ninguém quer atender essa porta. E aí eu pergunto, nós estamos preparados? Eu estou, meu pai vai morrer. Já me avisaram, o médico avisou. Vai morrer. Chega no momento, a gente não está preparado. Isso se chama o quê? Se chama natureza humana. Nós, seres humanos, nós, seres dotados de inteligência, sentimento e amor no coração, não poderíamos ser diferentes. Como é que nós vamos tirar o direito de uma mãe de chorar o luto à perda de um filho?
A vida nos prepara a enterrarmos os nossos pais, mas a vida não nos prepara a enterrar os nossos filhos. Como é que a gente vai aceitar isso? Como é que nós vamos julgar uma mãe que no momento da perda, daquele o qual ela carregou no seu ventre, a primeira coisa que ela faz é: meu Deus, por que fizeste isso comigo? Que culpa Deus tem? Mas que culpa ela tem de dizer isso? Se ela está perdendo um dos bens mais preciosos que ela tem na vida dela, que é um filho. E assim também são os nossos pais. O luto, ele existe para a gente poder reavaliar a nossa vida com aquele ente querido que desencarnou. O luto é um processo tanto para o ser que está desencarnando, quanto com aqueles que permanecem aqui. É um processo transitório no qual é o desligamento. Isso estou falando de uma forma espírita, né? Que em 72 horas o corpo faz todos os desligamentos necessários para que o espírito se desconecte dessa matéria, né? E retorne à sua pátria espiritual. Comece todo um processo de resgate e reforma para reencarnar. Enquanto isso, ficamos nós aqui, né, enlutados com a perda daquele ente querido, que em algum momento nós temos que nos desprender, soltar os laços. Ah, mas o que isso significa? Significa que nós temos que ter um tempo, nós temos um tempo do luto, mas temos que também aprender a nos despedir daquele ente que se foi, para que ele siga o caminho dele. Porque quando a nossa dor ela se estende por muito tempo, ela acaba prejudicando a evolução daquele espírito, porque ele fica ligado à sua família. Ah, eu não vou seguir a minha caminhada porque a minha mãe chora demais meu desencargo. O meu marido chora demais a minha perda. Eu preciso ficar ajudando ele. E aí aquilo que era para ser um luto se torna uma obsessão. É complicado, é muito complexo e é muito estreita essa linha na qual nós caminhamos entre o luto e com o passar do tempo se torna uma obsessão. Uma obsessão do encarnado e uma obsessão do desencarnado. Dentro do luto, geralmente nós temos 5 etapas que o ser humano passa. A primeira das etapas é a negação. É o momento que nós recebemos a notícia que o nosso ente querido morreu, desencarnou. Não, isso não aconteceu. Primeira coisa que a gente fala: não, isso não aconteceu comigo. A negação, a gente não aceita, né? A segunda é a raiva. O porquê. É a segunda frase que nós soltamos. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na minha família? Então temos a segunda. A terceira é a barganha ou a negociação que a pessoa que está enlutada faz, ou com Deus, ou com a espiritualidade, ou com a família. Será que eu mereço isso? Deus, por que você está fazendo isso comigo? Ou um anjo, alguma coisa. Então nós estamos sempre buscando uma resposta para aquele luto, para aquele desencargo. Então nós chamamos de barganha ou negociação. A quarta passagem é a depressão. Esse é o momento mais crítico do luto. Por quê? Porque é o momento que nós nos entregamos, que nós estamos esvaindo as nossas forças psicológicas, forças físicas,
que a gente já não está mais suportando aquela dor, a dor da saudade, a dor da perda, e aí a depressão nos acomete. Ela chega com tudo. Aí vai muito da pessoa sair daquele estágio ou permanecer nele. Isso acontece dias, acontece semanas, esse período pode se prolongar por meses, e às vezes, como eu tenho exemplo da minha família, de anos. Eu tenho um irmão que desencarnou em 2015 e até hoje a minha mãe não aceita a morte dele. Então, E como é que eu vou julgar a minha mãe? Por isso que eu dei o exemplo da mãe. Eu passo isso, todo mundo vai passar por isso, todo mundo tem algum exemplo parecido na sua família. Eu não condeno ela. Muito pelo contrário, eu rezo pelo meu irmão e rezo que ela tenha forças para ela entender que o momento dele se findou aqui na Terra e que ele voltou para a pátria espiritual. O quinto e último estágio é a aceitação. Nesse momento é aquele que nós temos o perdão. O perdão para nós, o perdão que a gente pede a Deus por chicotear ele, dizer por que Deus, por que me tirou essa pessoa, por que isso, por que aquilo. É um momento que nós começamos a entrar na paz interior. É um momento que nós começamos a refletir de uma forma melhor e começamos sim a fazer as orações pedindo por aquele ente que desencarnou. São 5 processos bem distintos e que, se vocês pararem para pensar, nós passamos eles. Às vezes muito rápido, às vezes mais lento, às vezes mais doloroso, às vezes menos doloroso, né? Todas as religiões têm a sua forma de pensar e de agir e de dizer como passa-se o luto. A Igreja Católica, o catolicismo, diz, inclusive tem uma das frases que diz que nós vamos morrer e vamos ficar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Tem uma outra religião, se eu não me engano, acho que é o hinduísmo, que fala que nós vamos desencarnar e vamos voltar como animais, né? E o kardecismo, junto com a espiritualista, junto com a Umbanda, acreditamos na reencarnação. Então, todas elas têm uma forma de se pensar, né, de como se passa dessa vida para uma outra. E o aceitar a morte não significa que você vai abandonar aquela pessoa, que você vai esquecer aquela pessoa. Muitas pessoas, né, eu vejo isso pela minha mãe, ela não quer parar de sofrer, porque ela tem medo de parar de sofrer e achar que não vai lembrar mais do meu irmão. E isso já se tornou psicológico, é mecânico nela. Então, para ela precisa mostrar que ela está sofrendo para mostrar que ela sente saudade do meu irmão. Então, é um pouco complicado porque a gente lida com o psicológico das pessoas. As pessoas, nós podemos ajudar, eu posso ajudar a minha mãe? Posso, mas eu tenho um limite. O resto depende dela. Ela tem que sair dessa prisão, desse sofrimento dela, né? Uma das coisas que quando houve, depois disso aí, em 2020 também, por causa do Covid, eu perdi meu pai. Aí foi o momento no qual eu agradeço a doutrina espírita, a qual me preparou para aquele dia, aquele fatídico dia, no qual eu fui me despedir dele, né? E naquele exato momento eu vi o quão importante é a pessoa sair leve daqui. Meu pai saiu sem dívidas que eu digo é dívidas familiares, brigas, desacordos, com filhos. Graças a Deus, nenhum filho tinha algum problema, alguma desavença com ele. Ele saiu leve e nós ficamos leves.
Isso eu considero uma bênção. Após isso, a minha mãe sempre disse: meu filho, toda oportunidade que tu tiver, beije, diga eu te amo. Não deixa para amanhã. Ah, eu briguei com a minha esposa, não vou dizer. Se puder, vai lá e conserta, abraça. Vamos deixar o nosso ego, a nossa vaidade. Ah, porque ela me respondeu mal. Ah, porque ele me fez uma ofensa. Abraça, porque a gente não sabe o que vai ser o nosso amanhã. A gente não sabe se amanhã aquela pessoa vai estar ao nosso lado e a gente vai ter a oportunidade de dizer: eu te amo, me perdoa, obrigado. Você é muito importante para mim. Hoje eu vejo isso, e depois que a minha mãe falou isso, eu deixei passar uns dias, é claro, e eu liguei para ela. E fazia muito tempo, gente, que eu não falava para minha mãe: eu te amo. E ela começou a chorar no telefone. E aquilo foi tão bom para mim, foi tão importante para mim, que hoje eu digo com naturalidade para ela. A primeira coisa que eu digo no telefone quando eu falo com ela, eu digo: mãe, eu te amo. E para mim era tão difícil, porque a vida me ensinou que não era para eu dizer aquilo. Eu não precisava dizer aquilo. Tinha outras coisas mais importantes. Não. O mais importante é ela saber que eu amo ela. E que ela é importante na minha vida. Porque se amanhã ela desencarnar ou eu desencarnar, eu vou estar leve. Eu não vou sair daqui com uma dívida. E nem ela vai sair com uma dívida daqui. Assim como foi com o meu pai. Dentro da doutrina espírita, nós dizemos que quando nós nascemos é o momento que nós pegamos um trem. Nós compramos uma passagem de um trem, nós embarcamos num trem. Então a certeza que nós temos é que a gente entrou, mas a gente não sabe a estação que nós vamos parar. Pode ser amanhã, pode ser depois. Então essa certeza nós não temos. A gente tem certeza que vamos, uma hora, um momento, ter que descer desse trem. Mas quando vai ser? Então estejamos preparados. Vamos voltar à reforma íntima. Vamos deixar nosso fardo mais leve. Que a gente possa sair dessa vida mais tranquilo. Com menos dívidas. Com mais créditos. Com o outro plano. Isso que é o que nos importa. Dentro do luto, às vezes a gente pergunta: quais são os dias que se tornam mais difíceis? Porque com o passar do dia nós estamos nos nossos afazeres, no nosso trabalho, aí temos pensamentos ligados à nossa vida, ao nosso cotidiano, e a gente às vezes deixa um pouquinho de lado aquele ente que desencarnou. Aí tem aquelas datas especiais, as quais vem e dá uma leve mexidinha na ferida e ela abre de novo. Aniversários, natais, Páscoa, que a gente vê aquela cadeira vazia, né? Então esse momento ele é tão particular que cada um vai achar uma forma de passar esse momento, de conseguir dar um passo adiante. A forma que eu achei junto com a minha família foi do meu pai, nos natais, ele gostava de sentar à ponta da mesa e gostava de tomar uma taça de vinho. Qual é a importância disso? Nenhuma, não muda nada. Mas hoje nós colocamos um prato e uma taça de vinho para nós lembrarmos dele, que ele era uma peça importante da nossa família, que ele era uma peça importante da minha vida. Bem ou mal, da forma que ele podia, da forma que ele nos educou, ele foi uma pessoa importante na minha vida. Hoje eu sou o homem que eu sou graças a ele, graças à educação que ele me deu. Hoje todos nós somos o que somos graças aos nossos pais. Todo mundo teve um pai e uma mãe. Nós temos que agradecer a isso. Não foi muito presente na minha vida. Ele foi, de alguma forma ele foi. O amor ele deu da forma dele, da forma dela.
a forma como eles sabiam, nós não temos direito de julgar. E sim, se acharmos que temos alguma coisa errada, é perdoar. Jesus Cristo não nos ensinou? Perdoarmos 70 vezes 7? Quem somos nós? Que direito nós não temos de perdoar aquelas pessoas que nos deram a vida? E assim como outros irmãos, amigos, colegas, irmãos de sangue, irmãos de caminhada. É muito mais importante, nós ficamos muito mais leves, exercitando o perdão, olhando para o nosso irmão e pedindo perdão, em vez de olhar para ele e desejar que ele morra, que ele quebre a perna ali na esquina, ou que eu vá numa casa de umbanda e vou fazer um trabalho para aquela pessoa estrague a vida dele, perca o emprego, brigue com a sua esposa ou com o seu esposo para eu poder ficar com aquela pessoa. Vocês são tudo energias que não levam a nada. Muito pelo contrário, em vez de destruir aquela pessoa, destrói a gente. Porque aquilo volta pra gente, o universo. Ele é abundante, mas também ele tem a lei do retorno. Então aquilo que eu feri no meu irmão, amanhã eu me firo. Aquele espinho que eu cravei nas costas do meu irmão, amanhã aquele espinho vai me ferir. Ou meu pai, ou minha mãe, que seja. Então não vamos esperar o luto para que a gente possa exercitar o perdão, o amor ao próximo. Vamos fazer isso hoje. Vamos chegar nas nossas casas, vamos dar um abraço no nosso ente querido, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos filhos, nos nossos irmãos. E se a gente tiver alguma coisa, peçam perdão. Façam página virada, vida que segue, segue no amor, segue na cordialidade, estendam a mão. Hoje o nosso mundo está tão necessitado, tão carente da gratidão, do amor, do olhar para o nosso próximo. A internet, ela é uma ferramenta importantíssima, mas ela é uma ferramenta também que mostra umas coisas muito tristes. E eu recebi um vídeo que era uma experiência social, na qual uma pessoa se fantasiou de idoso, caminhava na rua e sofria um ataque, caía ao chão e ninguém juntava aquele idoso. Ninguém. Hoje nosso mundo está muito individualista. Hoje nós estamos olhando para o nosso umbigo. Ninguém mais olha no coletivo. Ninguém mais ajuda ninguém. Ah, mas se eu for na sinaleira dar um dinheirinho para aquela pessoa que está lá, vou dizer isso porque é o pensamento que eu tinha. Tá? Eu não vou dar dinheiro para aquela pessoa, ele vai usar no crack. Olha ali, ó, é um drogado. Vou dar R$2 para ele comprar. Aí aqui dentro da casa, um irmão que eu amo muito olhou para mim e disse assim: meu irmão, o teu gesto que é o que importa. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Né? Então eu agradeço muito a essa pessoa que me deu esse exemplo e que hoje eu carrego comigo. Então é isso, meus irmãos. Vamos olhar com gratidão para os nossos irmãos, para que o nosso dia, a nossa vida, ela fique mais leve, mais humana e mais caridosa. Gratidão e uma boa noite a todos.